Olá pessoal, meu nome é André Godoy, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em implantes já há 22 anos e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de dor, né? A maioria dos pacientes chegam no consultório perguntando se vai doer para fazer o tratamento com implantes, né? Então a gente precisa considerar algumas situações, ok? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender que precisamos, obviamente, de uma boa anestesia para que o paciente não sinta dor. Tá? E muitas vezes o paciente vem colocando pra gente que ele fez algum outro procedimento, que anestesiou e mesmo assim ele sentiu dor. O que acaba acontecendo, na grande maioria das vezes, é que o paciente, nesse procedimento que ele sentiu dor, ele deveria estar muito ansioso, muito nervoso. Quando isso acontece, o nosso organismo produz uma grande quantidade de adrenalina, né? E isso acaba fazendo com que o nosso limiar de dor baixe. O que significa isso? Uma pessoa que está com um limiar de dor bem baixinho, qualquer pequeno estímulo naquela região, ele pode sentir dor, né? Então, o que a gente precisa realizar é um bom controle da ansiedade, né? A gente precisa deixar o paciente tranquilo. Então, a gente consegue realizar aí esse controle simplesmente batendo um papo com o paciente, tá? Mas a gente não abre mão aqui no consultório de realizar também sedação, tá bom? Então como é que a gente faz isso? A gente utiliza alguns medicamentos aqui antes da cirurgia, onde a gente baixa bastante o nível de ansiedade desse paciente, consequentemente essa adrenalina baixa, o paciente fica numa situação de tranquilidade, né? E aí a nossa anestesia funciona muito bem, ok? A gente tem alguns pacientes aqui que chegam até a dormir e aí quando acorda já está tudo prontinho, tá certo? Esse é um ponto. Outro ponto interessante é quando a gente consegue utilizar a cirurgia guiada. O que é a cirurgia guiada? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é cirurgia normal, né? Cirurgia aberta que a gente chama. Durante uma cirurgia aberta a gente precisa abrir a gengiva, a gente precisa procurar os locais ideais para colocar os implantes, a gente precisa fazer algumas medições, tá? Quando a gente faz uma cirurgia guiada, todo esse planejamento, toda essa procura dos locais, a gente já fez antes dentro do computador, tá? E quando a gente faz isso tudo antes, a gente consegue realizar, a gente consegue produzir um gabarito, tá? E quando a gente vai para a cirurgia, a gente instala esse gabarito na região a ser operada. E com o gabarito em posição, a gente não precisa ficar realizando todas essas medições. Muitas vezes a gente não precisa nem cortar a gengiva, né? A gente já instala os implantes através desses gabaritos e o gabarito leva o implante já à posição adequada, aquela que a gente planejou lá no computador antes da cirurgia, tá? E esse tipo de procedimento ele é muito interessante porque acaba que a gente tem uma cirurgia muito rápida e uma cirurgia sem muita manipulação, né? E como consequência disso a gente tem um pós-operatório muito tranquilo, tá? O paciente muitas vezes ele sai daqui e vai trabalhar, ok? Espero ter esclarecido. Se surgir alguma dúvida você pode comentar aqui, tá certo? E um forte abraço.